Eu sei que o título desse vídeo te surpreendeu, talvez até te fez hesitar antes de clicar, ou olhar em volta para garantir que ninguém estava vendo a tela do seu lado. E eu entendo isso completamente. Durante décadas, esse tema foi varrido para debaixo do tapete, tratado como algo vergonhoso, como se fosse assunto de adolescente, e não de homem adulto, maduro, com vida construída, família, história e projetos pela frente. Mas eu sou o Dr. Carlos Moreno, urologista com 20 anos de prática clínica, e posso te dizer com toda a autoridade da minha profissão e com toda a honestidade que você merece: a masturbação nos homens maduros é um tema médico sério, com consequências reais, mensuráveis, fisiológicas e hormonais, que, se ignoradas por tempo demais, podem se tornar muito difíceis de reverter. Hoje eu vou falar sobre algo que a grande maioria dos médicos não te conta na consulta, porque não tem tempo, não tem abertura ou simplesmente não tem coragem de abordar, mas que pode estar destruindo silenciosamente a sua saúde hormonal, a sua função erétil e a sua vitalidade geral. Fica até o final. O que eu vou compartilhar com você hoje pode literalmente mudar a trajetória da sua saúde pelos próximos 20 anos. Vamos começar destruindo dois mitos que vivem lado a lado e que se contradizem completamente, o que já deveria ser um sinal de que nenhum dos dois é inteiramente verdadeiro. O primeiro mito diz que a masturbação é completamente inofensiva, que não tem nenhuma consequência fisiológica e que pode ser praticada sem qualquer limite ou reflexão. O segundo mito, no extremo oposto, diz que a masturbação é sempre prejudicial, que esgota o organismo, que rouba energia vital e que é a causa de todos os males. A realidade, como quase sempre acontece na medicina, está num lugar muito mais sofisticado do que qualquer um desses extremos. A masturbação em si não é o problema. O problema é o padrão, a frequência, o contexto hormonal em que ela acontece. E, acima de tudo, o que ela revela e o que ela provoca no estado do seu sistema reprodutor, vascular e neurológico quando praticada de uma forma específica depois dos 50 anos. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, com ciência, com respeito e com a honestidade que você merece. Para entender o que está em jogo, você precisa conhecer o protagonista central dessa história. Esse protagonista se chama testosterona. É o hormônio que define a sua energia, a sua massa muscular, a sua clareza mental, o seu humor e, claro, o seu desejo sexual e a sua função erétil. A testosterona não é só um hormônio do desejo. É o hormônio da vitalidade masculina no sentido mais amplo da palavra. E existe um fato que a medicina conhece há décadas, mas raramente comunica com clareza suficiente. A partir dos 35 anos, os níveis de testosterona nos homens declinam a uma taxa de aproximadamente 1 a 2% ao ano. Parece pouco, mas faz as contas. Aos 55 anos, um homem pode ter entre 20% e 40% menos testosterona do que tinha na juventude. E esse declínio não é neutro. Ele se traduz em fadiga, em acúmulo de gordura abdominal, em dificuldade de concentração, em irritabilidade crescente e em perda progressiva da resposta sexual. Agora, qual é a ligação com a masturbação? É aqui que a conversa começa a ficar verdadeiramente importante, e eu preciso que você preste muita atenção no que vem a seguir. Cada vez que um homem tem um orgasmo, seja com parceira ou sozinho, ocorre uma cascata hormonal complexa dentro do organismo. Há uma liberação intensa de prolactina, há uma queda temporária da dopamina e há um período de recuperação que o corpo precisa atravessar antes de voltar ao estado basal. Num homem jovem, com testosterona elevada e um sistema hormonal robusto, esse período de recuperação é curto. O corpo reequilibra rapidamente e volta à linha de base em poucas horas. Mas no homem maduro, com testosterona já naturalmente mais baixa, esse período de recuperação é significativamente mais longo. Pode levar dias. E quando a masturbação ocorre numa frequência que não respeita esse tempo de recuperação, o resultado é um estado de desequilíbrio hormonal crônico. Dopamina baixa de forma persistente, prolactina cronicamente elevada e testosterona ainda mais suprimida do que já estava naturalmente. O que isso significa na prática do dia a dia? Significa menos energia logo ao acordar, mais dificuldade em ter ereções espontâneas, especialmente as matinais, que são um dos melhores indicadores da saúde vascular e hormonal de um homem. Menos motivação geral para trabalhar, para se exercitar,
para se conectar com as pessoas ao redor. Uma sensação difusa de que algo não está certo, mas sem conseguir identificar exatamente o que. E o mais preocupante de tudo, muitos homens, ao sentirem esse estado de vazio e desmotivação, recorrem precisamente à masturbação como um mecanismo de alívio imediato, criando um ciclo que se alimenta de si mesmo e que vai agravando progressivamente o desequilíbrio hormonal a cada semana que passa. Mas há outro elemento nessa equação que é ainda menos falado e que considero igualmente crítico do ponto de vista clínico. Trata-se do impacto do conteúdo pornográfico no sistema de recompensa do cérebro maduro. Eu sei que estou entrando num território sensível, mas a minha responsabilidade como médico me obriga a ir até lá. O cérebro humano tem um sistema de recompensa baseado na dopamina, um neurotransmissor que regula o prazer, a motivação e a antecipação. Esse sistema evoluiu durante milhares de anos para responder a estímulos naturais: comida, conexão social, intimidade física real com outra pessoa. O problema é que o conteúdo pornográfico moderno, especialmente quando consumido com facilidade, em quantidade ilimitada e com variedade infinita, estimula esse sistema de uma forma que a natureza nunca antecipou. A novidade constante, a intensidade artificial e a disponibilidade imediata criam picos de dopamina que o cérebro começa a reconhecer como referência normal. E quando isso acontece, a realidade, incluindo a intimidade com uma parceira real, começa a parecer insuficiente. Começa a não gerar o mesmo nível de resposta. O cérebro foi recalibrado para um nível de estimulação que a vida real simplesmente não consegue oferecer. E o resultado clínico tem um nome: disfunção erétil induzida pela pornografia. Ela é real, está documentada em literatura científica revisada por pares, e está afetando um número crescente de homens maduros que jamais imaginariam que esse poderia ser o seu problema. Como você sabe se está nesse ciclo? Existem sinais específicos aos quais você deve prestar atenção. O primeiro é a disfunção erétil seletiva. Você tem dificuldade em manter ou obter uma ereção com a sua parceira, mas quando está sozinho com estimulação visual, não tem nenhum problema. Isso é um sinal clínico muito claro de que o problema não é vascular nem hormonal na sua origem, é neurológico. O seu sistema de recompensa foi recalibrado e passou a exigir um tipo de estímulo que a realidade não oferece. O segundo sinal é a escalada de intensidade. Ao longo do tempo, o tipo de conteúdo que você precisa para atingir o mesmo nível de excitação vai sendo progressivamente mais intenso ou mais extremo. Isso é o padrão clássico de tolerância, idêntico ao que observamos em outras formas de comportamento compulsivo. O terceiro sinal é a perda de interesse genuíno pela parceira real. Não a ausência de amor nem de afeto, mas uma dessensibilização sexual específica em relação à intimidade física real, ao toque, à presença, ao corpo real de outra pessoa. E o quarto sinal, talvez o mais sutil e por isso o mais perigoso, é uma sensação crônica de baixa energia e motivação, que não tem explicação aparente. Você não dorme mal, não tem uma doença diagnosticada, não tem um motivo claro, mas se sente permanentemente a meio gás, como se uma bateria que deveria estar carregada nunca chegasse a 100%. Se você se reconheceu em algum desses sinais, quero que saiba duas coisas fundamentais antes de continuar. A primeira é que você não está sozinho. Vejo isso no meu consultório com uma frequência que aumentou dramaticamente na última década. Homens de 50, 55, 60 anos que chegam com queixas de disfunção erétil, de fadiga inexplicável, de falta de motivação, e que após uma conversa honesta, percebem que o problema tem uma origem comportamental que jamais tinham considerado. Homens bem-sucedidos, saudáveis por fora, com relacionamentos estáveis, que nunca associariam seus sintomas a um padrão de comportamento que consideravam completamente normal e inofensivo. A segunda coisa que quero que você saiba é que isso é reversível. O cérebro humano tem uma capacidade de neuroplasticidade, ou seja, de se reorganizar, de se recalibrar e de criar novos padrões de resposta, que persiste muito além da juventude e que muitas pessoas subestimam profundamente. Quando você remove o estímulo artificial e dá tempo suficiente ao sistema nervoso para recuperar, a sensibilidade natural retorna. As ereções espontâneas voltam,
o desejo pela parceira real reaparece com uma intensidade que muitos homens descrevem como se estivessem redescobrindo algo que pensavam ter perdido para sempre. Mas isso requer um protocolo consciente e consistente. E é exatamente esse protocolo que eu vou compartilhar com você agora. O protocolo que recomendo aos meus pacientes tem 3 fases distintas e complementares. A primeira fase é o que eu chamo de reset neurológico. Durante um período mínimo de 30 dias, idealmente 90, você elimina completamente o consumo de pornografia. Não reduz. Não limita a uma vez por semana. Elimina. Eu sei que parece radical, mas é necessário porque o cérebro precisa de um período sem o estímulo artificial para começar a recalibrar os seus níveis basais de dopamina e restaurar a sensibilidade natural do sistema de recompensa. Durante esse período, é completamente normal sentir alguma irritabilidade, dificuldade de concentração, inquietação ou uma sensação de vazio nos primeiros dias. Esses são sinais de que o sistema de recompensa está se readaptando. São temporários e passam. A segunda fase é a reativação do desejo natural. Durante esse mesmo período, em vez de masturbação solitária com estimulação artificial, você redireciona a sua energia sexual para a conexão com a sua parceira, mesmo que não resulte em relação sexual. O toque consciente, a proximidade física, a conversa íntima, o olhar real. Você está reconstruindo circuitos neurológicos que associam o prazer e a excitação à realidade, não a um ecrã. E a terceira fase é o suporte fisiológico. Aqui entra a nutrição, o movimento e um protocolo natural que acelera a recuperação hormonal e vascular durante todo esse processo, e sobre o qual vou falar em detalhe já a seguir. O reset neurológico funciona exponencialmente melhor quando o seu sistema hormonal está sendo apoiado ao mesmo tempo. E existem substâncias naturais com evidência científica sólida que ajudam a recuperar os níveis de testosterona, a restaurar a sensibilidade dopaminérgica e a melhorar o fluxo sanguíneo pélvico de forma natural e sem efeitos colaterais significativos. A primeira é o zinco. Esse mineral está diretamente envolvido na síntese de testosterona ao nível testicular. A deficiência de zinco é surpreendentemente comum em homens maduros, especialmente naqueles com dietas pobres em proteína animal, e está consistentemente associada a níveis mais baixos de testosterona. Você encontra zinco em abundância nas sementes de abóbora, nos frutos do mar, especialmente nas ostras, e na carne vermelha magra. A segunda substância é a ashwagandha, uma raiz adaptogênica com múltiplos estudos clínicos controlados demonstrando a sua capacidade de reduzir significativamente o cortisol, que é o hormônio do estresse que suprime diretamente a produção de testosterona, e de aumentar os níveis de testosterona livre em homens com deficiência documentada. E a terceira, que você já conhece de outro contexto, é o gengibre fresco. Pesquisas recentes mostram que o consumo regular de gengibre está associado a um aumento mensurável da produção de testosterona ao nível testicular, além dos seus já amplamente conhecidos benefícios vasculares e anti-inflamatórios. Num processo de recuperação hormonal, o gengibre funciona como um aliado duplo. Melhora a circulação pélvica e, ao mesmo tempo, estimula a função testicular. Agora quero falar sobre algo que raramente é mencionado, mas que é absolutamente fundamental para a saúde sexual masculina a longo prazo. Trata-se da frequência sexual saudável. Muitos homens, ao ouvirem falar dos riscos do excesso, tendem a ir para o extremo oposto e passam a acreditar que a abstinência total é a solução ideal. Não é. A função erétil, como qualquer outra função fisiológica do corpo humano, precisa ser exercitada regularmente para se manter saudável. O tecido erétil do pênis é composto por músculo liso, que precisa ser oxigenado de forma regular através de ereções. Quando um homem passa períodos prolongados sem ereções, esse tecido pode sofrer alterações fibróticas graduais, que comprometem a elasticidade e a capacidade erétil de forma progressiva e cumulativa. A medicina chama isso de síndrome da não utilização. A solução não é o excesso nem a abstinência. É uma frequência fisiologicamente equilibrada, que nos homens maduros corresponde geralmente a 2 a 3 vezes por semana, idealmente em contexto de intimidade real e compartilhada com a parceira. Essa frequência mantém o tecido erétil ativo e bem oxigenado, sustenta níveis saudáveis de testosterona e fortalece o vínculo afetivo,
que é em si mesmo um fator protetor comprovado da saúde cardiovascular e da longevidade masculina. Existe ainda um elemento dessa conversa que não posso ignorar e que muitos homens maduros enfrentam em silêncio absoluto. Trata-se da solidão sexual. Nem todos os homens que estão assistindo a esse vídeo têm uma parceira. Alguns estão divorciados, outros perderam a companheira. Outros simplesmente escolheram viver sozinhos, por razões que são inteiramente suas e que merecem todo o respeito. E para esses homens, a questão da masturbação tem uma complexidade adicional, porque não existe a alternativa da intimidade compartilhada com outra pessoa. Para eles, a minha orientação clínica é diferente. A masturbação ocasional, sem conteúdo pornográfico, praticada com consciência, sem pressa e sem compulsão, não apresenta os mesmos riscos que descrevi anteriormente. O problema nunca foi o ato em si. O problema é o padrão compulsivo associado à estimulação artificial que recalibra o cérebro de forma prejudicial e cria uma dependência de estímulos que a realidade não consegue oferecer. Um homem que se conhece, que mantém uma relação saudável e consciente com a sua própria sexualidade e que não depende de conteúdo externo para se sentir completo, está num lugar completamente diferente daquele que descrevemos antes. O objetivo dessa conversa nunca foi a culpa. O objetivo é sempre a consciência. Quero agora falar sobre o impacto que tudo isso tem na sua relação, porque esse é talvez o aspecto mais devastador de todo esse ciclo e o que mais motiva os meus pacientes a agirem quando finalmente entendem o que está acontecendo. Quando um homem está preso num padrão de estimulação artificial, a sua parceira frequentemente sente as consequências sem entender a causa. Ela percebe que o seu interesse diminuiu, percebe que as iniciativas são menos frequentes, percebe que quando estão juntos, algo não está totalmente presente, e na ausência de uma explicação honesta, ela tende a internalizar esse afastamento como um problema dela. Acha que não é mais atraente o suficiente, que algo mudou no amor, que ele já não a deseja, e esse mal-entendido silencioso vai construindo um muro entre os dois, tijolo por tijolo, semana por semana, até que o distanciamento emocional e físico se torne o novo normal do relacionamento. Já vi isso destruir casamentos de décadas. Já vi isso criar feridas que levaram anos a sarar. E o mais trágico é que, em muitos casos, o problema tinha uma solução relativamente simples, que nunca foi encontrada porque nunca foi identificado com clareza. A informação que você está recebendo agora poderia ter chegado 20 anos antes, mas chegou hoje, e hoje é o momento certo para agir. Deixa eu te dar agora um resumo prático e concreto do que fazer a partir de amanhã, porque informação sem ação não transforma nada. Se você se reconheceu nos padrões que descrevi, aqui está o seu plano. Primeiro passo: elimina o conteúdo pornográfico por um mínimo de 30 dias. Trata isso como uma prescrição médica, não como um julgamento moral. Define uma data de início, hoje mesmo se possível, e cumpre. Segundo passo: apoie a sua recuperação hormonal com zinco na alimentação, ashwagandha como suplemento diário e gengibre fresco em jejum todas as manhãs, mastigado lentamente durante 2 minutos para absorção sublingual máxima dos seus compostos ativos. Terceiro passo: move-te todos os dias. 30 minutos de caminhada a passo firme ativam a circulação pélvica, reduzem o cortisol e estimulam a produção natural de testosterona de forma consistente e comprovada. Quarto passo: dorme o suficiente. A testosterona é produzida maioritariamente durante o sono profundo, especialmente nas primeiras horas após adormecer. Um homem que dorme menos de 6 horas tem níveis de testosterona significativamente mais baixos do que um homem que dorme entre 7 e 8 horas. O sono não é luxo, é medicina hormonal gratuita que acontece toda noite enquanto você descansa. Quinto passo: conversa com a tua parceira. Não precisa ser uma conversa longa nem detalhada, mas abre uma fresta de honestidade. Diz que estás a trabalhar na tua saúde, que queres melhorar, que ela importa. Essa abertura por si só já começa a reconstruir a ponte que o ciclo foi destruindo. E se depois de 60 dias de aplicação consistente e honesta de tudo isso, os sintomas persistirem, especialmente a disfunção erétil e a baixa energia, vai ao urologista e pede uma avaliação hormonal completa. Isso inclui dosagem de testosterona total e livre, prolactina,
LH, FSH e estradiol. Esses exames dão um mapa preciso do estado do teu sistema hormonal e permitem uma intervenção clínica direcionada, se necessário. Existem tratamentos seguros e eficazes, desde suplementação hormonal supervisionada até ajustes farmacológicos pontuais, que podem fazer uma diferença enorme quando há uma deficiência real que os hábitos de vida sozinhos não conseguem compensar completamente. Não há nenhuma vergonha em precisar de ajuda médica. Há inteligência, há autocuidado, há respeito pelo próprio corpo. O homem que vai ao médico não é fraco. É o homem que entende que cuidar de si mesmo é uma responsabilidade, não uma opção. Quero terminar com algo que vai além da medicina e que carrego comigo há 20 anos de consultório. Durante décadas, os homens foram ensinados a não falar sobre essas coisas, a aguentar em silêncio, a resolver sozinhos ou a fingir que não há nada para resolver. E essa cultura de silêncio tem um custo enorme, não apenas na saúde individual, mas nos relacionamentos, nas famílias e na qualidade de vida de uma geração inteira de homens que mereciam ter tido acesso a essa informação muito mais cedo. O simples fato de você ter assistido a esse vídeo até o final já diz muito sobre quem você é. Diz que você é alguém que se respeita o suficiente para buscar conhecimento, para encarar verdades difíceis com maturidade e para agir com inteligência em vez de continuar na ignorância confortável. Isso já é metade do caminho. O corpo masculino maduro não é um corpo em declínio inevitável e irreversível. É um corpo que precisa de estímulos diferentes, de mais consciência, de mais cuidado e de ferramentas adaptadas à fase de vida em que se encontra. Quando você dá isso a ele, ele responde, com energia real, com vitalidade genuína, com uma vida íntima que não precisa ser uma sombra do passado, mas pode ser plenamente satisfatória e presente. Sou o Dr. Carlos Moreno. Cuida de você, você merece isso.